Vamos lá, gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa tarde a todos. Chegando aqui, verificando conexões. Vamos ver se essa conexão verifica. Estamos ao vivo. Então vamos lá, gente. Bárbara Feitosa, mais um dia aqui com vocês, quarta-feira, onde a gente está aí com a semana cheinha de live, convidando você para mudar. Então, pelo amor de Deus, para de desculpa, faz as suas escolhas e vem cá saber quanto é que você paga para estar bem, né? Qual é o valor de estar bem? Oi, oi, Dani, seja bem-vinda. E a gente está aí com essa semana todinha chamando para mudança, convidando para esse olhar do epa, peraí, aqui está desconfortável. Então, na segunda eu falei das desculpas, né? Quais são as desculpas cada um tem frente ao processo de mudança, como é que está aí as escolhas que você está fazendo frente ao que você mentalmente traz que quer. E lembrando, esse é o momento onde eu não olho para vocês, porque eu vou estar encaminhando para as pessoas e eu peço que você também faça o mesmo. Não esquece, entrando na vibe aí da internet, pedir tua curtida, encaminha aí para as pessoas que estão dentro desse processo de autoconhecimento, de expansão da consciência. Por quê? Porque é o único caminho que a gente tem para trabalhar as nossas questões. E quando eu falo trabalhar as nossas questões, é saber que, às vezes, vai ser um pouquinho desconfortável acessar determinados conteúdos, mas que está tudo certo quando a gente ali está consciente de que existe algo a se trabalhar. E quando eu falo algo a se trabalhar, muitas vezes é aquela perebuna que a gente tem de algum trauma, de alguma questão, de algo que foi ali mexido, e dentro desse processo nós escolhemos, sem desculpa nenhuma, que a gente quer mudar e que a gente está ali disposto a construir essa mudança, que às vezes é necessário, antes de mudar, é necessário desconstruir o que a gente já tem ali no nosso arcabouço, ou seja, muitas vezes eu tenho padrões de crenças ali, hiper, ultra, mega limitantes, que estão dentro do meu sistema de crença, que eu vou precisar olhar para tudo aquilo ali com carinho, desconstruir para que eu possa construir algo novo, que foi o que eu falei, acho que ontem. Ou seja, muitas vezes a gente fez uma escolha no passado e foi algo que eu briguei com o pai, com mãe, com Deus e o mundo, e agora eu me sinto na obrigação de me manter dentro daquilo ali, porque eu tenho vergonha de assumir frente àquelas pessoas todas com a qual eu briguei por aquela questão, e muitas vezes eu me coloco ali vivendo uma situação que não faz mais sentido na minha vida, e isso a gente pode chamar como relação, como muitas vezes aquele casamento que a gente brigou com a mãe, com o pai, com o avô, com todo mundo que era contra e dizia, olha que não vai dar certo, e você dentro desse conceito, você não escutou aquela mãe, né, minha mãe? Minha mãe acaba de entrar, você não escutou aquela mãe que dizia, filha, aquele cara não é para você, só que você discutiu com todo mundo, que depois que você casou, você observou que realmente não era, mas e aí? Se mantém? Não, velho, faz novas escolhas, pula fora e vai lá escolher quais são as novas possibilidades que tem disponível para você. Porque isso sim é a construção. E, Bárbara, por que você trouxe esse tema aí do escolher um casamento? Porque, primeiro ponto, é nas relações que nós vivemos os nossos maiores desafios e os nossos maiores conflitos. Por quê? Porque é no dia a dia que a gente vai tendo ali os desgastes em termos de conflito, porque o que eu penso é diferente do que o outro pensa, e quando junta as duas mentes pensantes, as coisas ali pega fogo. E, oi, ai, minha mãe postiça também está aqui. Então, seja bem-vinda, porque é sobre isso que a gente vai falar. Quanto vale eu estar bem? Qual o valor que eu pago? E quando eu falei hoje na chamada, gente, não é sobre dinheiro. Eu vou até pegar aqui o meu dinheiro que está aqui disponível, né? O meu dinheiro da foto, que meu marido ficou brincando, porque eu tenho R$ 200 aqui, é uma nota de R$ 200, é o chama. Muitas vezes a gente não está falando do valor
a gente está falando muitas vezes de uma paz mental, de uma saúde mental. Não gaste minha saúde mental, hoje está muito na moda ouvir isso, né? Quanto é que vale a sua saúde mental? Porque muitas vezes eu estou pagando financeiramente muito caro por ela, mas muitas vezes não é nem a questão do financeiro, é muitas vezes a questão mental, é aquela paz de espírito que você não tem de forma nenhuma, e isso é algo que dentro de um processo de autoconhecimento, dentro de um processo de construção, você vai observar, epa, pera aí, por que isso aqui me custa tão caro frente a alguns processos? E por que eu trago isso? Porque muitas vezes você está ali numa dinâmica, está recebendo, ó, muito bem. No entanto, o estresse que aquilo ali te traz na tua mente, dinheiro nenhum pagaria. Então, é observar que dentro dessa construção é quanto é que vale eu ter paz de espírito. E quando eu falo paz de espírito, gente, é a gente ter demandas, fazer escolhas, seguir a nossa rotina, que eu sempre trago muito isso, sempre trago a consciência para vocês, que a vida ela vai trazer desafios, sim. Se não quer desafio, filho, nasce morto. Por quê? Porque até para nascer nós precisamos botar força. E lembrando, tudo isso com leveza. E quando eu falo com leveza, é a partir das minhas escolhas. Quando eu falo leveza, é não ter que fazer nada. Não, eu vou fazer o que é necessário para o rio fluir. Ou seja, eu entro em permissão, porque a natureza mostra para a gente que as coisas ela têm um andar próprio. E lógico que dentro desse andar próprio, eu preciso estar ali conectada com ela, fazendo o que precisa ser feito. Então, quando a gente traz a analogia de quanto é que vale eu estar bem, de quanto é que vale a minha paz, muitas vezes eu vou precisar abrir mão do que nesse plano aqui fala de financeiro. E quando eu falo isso, eu vou trazer um exemplo básico. Quando eu entrei no meu processo de depressão, a médica lá passou um medicamento, né, como diz ela, um medicamento que os efeitos colaterais era bem menor, tal. E quando eu entrei na farmácia, tal, pedi o remédio. Quando eu saí, que a mulher me deu a conta, eu olhei para trás e disse, moça, eu não matei ninguém aí dentro não, moça, pelo amor de Deus, vê aí isso de novo. E eu percebi que o que eu estava ganhando financeiramente estava sendo drenado por um processo de saúde mental que estava vindo do ambiente pelo qual eu trabalhava. Então, dentro desse processo, é quantas vezes eu não estou apagando aquele fogo sem observar que a origem daquele fogo continua acesa. Quanto muitas vezes eu estou no apaga-fogo sem observar que eu não estou ali cuidando da causa raiz. E quando a gente fala de causa raiz, quando a gente fala de questões mentais, a gente está falando lá de origens emocionais. E falar de origens emocionais é muitas vezes ter aquela visão de que não vai estar estampado na sua cara. E quando eu falo não vai estar estampado na sua cara, é aquela coisa, é aquele corpo sutil que eu tanto falo, diferente do físico que você vê e que você pega, que ninguém está vendo. E o exemplo mais simples que tenho para trazer para vocês disso é os nossos pensamentos. Quando eu estou aqui conversando com vocês, vocês podem estar aí elocubrando 1001 coisa, e eu jamais vou saber o que vocês estão pensando. E isso a gente vê em todas as relações. Então, muitas vezes eu estou ali tranquilo, mas na minha cabeça, se me der a oportunidade, eu mato. Por quê? Porque eu estou alimentando muitas vezes uma raiva dentro de uma relação, eu estou alimentando muitas vezes aqueles pensamentos repetitivos, e o questionamento é, quanto é que vale isso? Qual o valor disso? E quando a gente está trazendo valor, a gente não está trazendo único exclusivamente o valor financeiro. Lógico que prosperidade e abundância é
tudo que a gente quer. Gente, não tenha dúvida. Como fala o Fábio, é muito melhor chorar em Paris do que chorar aqui na rua, no meio da feira, sem condição de comprar o que eu desejo. Então, é ter ideia que jamais eu estarei aqui falando de não prosperidade, muito pelo contrário, prosperidade sim, primeiro ponto, bem-estar, maravilha, é muito bom andar num carro novo, é maravilhoso estar num apartamento maravilhoso, e eu até brinquei com uma colega minha, porque nesse Natal eu ganhei um copo, gente, lindo, tá até aqui, um copo de, como ele fala, né, de vidro duplo, e eu, curiosa, aquela pessoa que ganha um presente e vai lá olhar o preço. Quando eu vi o valor do copo, eu só não infartei, porque, enfim, não podia. E quando eu falo não podia, a pessoa foi muito generosa, foi maravilhoso, foi um kit muito lindo, então me encantou, me conquistou. Quando eu olhei para o copo, eu disse, Jesus, eu jamais pagaria isso nesse copo. O copo, junto com o kit, quase R$ 500. Aí uma colega minha, que não é necessário isso. Eu disse, gente, eu não sei se é necessário, mas beber a água e o chá desse copo é tão gostoso, que eu trago vocês para observar. Lógico que eu estou pegando aqui um exemplo bem ridículo, que é o valor de um copo frente a um processo de mudança, e quando eu falo de mudança é onde é que esse copo tocou nas minhas crenças de escassez. Nas minhas crenças, onde eu sou acostumada a beber lá no copo de extrato de tomate sem ligar para nada, e dentro desse conceito vai. Por quê? Porque se eu tenho todo esse conteúdo guardado dentro do meu interno, volta para a live que a gente fez na segunda, onde a gente falava de desculpas, eu vou me dar a desculpa de que um copo de extrato de tomate faz o mesmo efeito desse copo de R$ 400, e dentro desse conceito eu vou me bloquear de viver a abundância que foi me dada de presente. Então, ter essa percepção de que muitas vezes a gente recebe aquele presente e diz, não precisa, não. Por quê? Porque a gente não se permite receber. A gente não se permite porque a gente não se dá o valor. E quando eu falo de valor, não é esse valor superficial, é um valor mais aprofundado. É um valor que não é por conta de um copo de R$ 400, mas é o valor pelo qual, porque eu não me permito receber o presente. E lógico que a gente acessa os conteúdos internos lá, dos nossos processos de crença. Por quê? Epa, peraí, como assim? Um cliente me deu um valor. Ele está interessado em alguma coisa ou não está? É isso, é aquilo? Não. Foi simplesmente uma pessoa que simpatizou, que viu que dentro do meu contexto eu merecia um copo como esse. E hoje eu trabalho muito essa questão do meu receber, no sentido de recebo e aceito, e de vez em quando ganho presentes maravilhosos dos meus clientes, e sou muito grata. Por quê? Porque o que eles veem em mim é o processo de transformação que eu causo na vida deles. Então, a partir da hora que alguém chega e te oferece algo, e quando eu falo oferece algo por conta de uma mudança que muitas vezes você não faz nem ideia que causou na vida dele. E quando eu falo que causou na vida dele, lógico que, assim, tem clientes que são empresários, que dentro de um start, num processo terapêutico, numa consulta de R$ 250, o cara ganha milhões, e está tudo certo dentro desse processo, cada um dentro do seu ritmo. Mas é você entender que você tem a capacidade de trazer essa presença e essa consciência para as pessoas. E a pergunta é o quanto eu abraço isso de forma leve, de forma serena, de forma tranquila para o meu sistema de crença. E quando eu falo para o meu sistema de crença, é ter aqui, fazer na história, exposto na minha mesinha de atendimento R$ 200, e todo cliente que veio e diz, Vigi, tu não gasta não? Eu disse, não, que você chama. Por quê? Porque é algo que dentro dos meus rituais, trabalhar essa energia financeira, amando o dinheiro, sabendo que ele é maravilhoso, passando assim
Por quê? Porque se eu tenho crenças em relação ao dinheiro, eu vou dizer que o dinheiro é ceboso, que passou na mão do doente, do sujo, do varredor de rua, e dentro disso eu vou dizer, lava a mão. Entende? Então, quando a gente traz esses conteúdos, é saber o quanto é que isso vale para mim. O quanto é que isso, muitas vezes, está ali impactando, não a mim fisicamente, mas ao meu sistema de crença, que acredita que o dinheiro é sujo o suficiente para que eu tenha que lavar as mãos. Então, eu lavo as mãos para não ter vestígio dessa energia na minha mão. Então, falar de valor é falar desse valor mais ampliado, não só o valor que a gente vive dentro desse mundo físico, como um valor que a gente vive nesse mundo sutil, que é aquelas coisas que, se eu não tiver alerta, eu não percebo. Que foi o que a gente falou ontem na questão da exposição. Quando eu vou me expor, que vem aquele medo tem um motivo. Aquele medo ele veio porque eu acessei a algum conteúdo emocional, invisível, que eu não vou ver, que para que eu guie no meu processo de mudança, eu vou ter que olhar para ele. Por quê? Porque ele vai me sabotar. Ele vai dizer que eu não sou capaz. Vai lá, linda. Beijo. Ele vai dizer que eu não sou capaz. Ele vai dizer que, epa, peraí, você não é tão boa. Você não é merecedora de tudo isso. E, lógico, se eu sinto isso, eu termino trazendo isso, solidificando isso dentro do meu mundo prático, da minha vida de execução, e aí a bagaceira já está feita. Por quê? Porque eu entro naquele conflito interno que muitas pessoas trazem para a terapia, que é eu tenho em mente do que eu preciso fazer, eu tenho em mente o que eu quero como resultado, mas eu não consigo mudar. E quando eu digo eu não consigo mudar, é entender que para esse processo eu vou precisar me amar, me ancorar e saber que eu vou ter que ter paciência, pegar na mão da minha criança e dizer, vamos lá, que aqui você precisa ir. E lógico que, como a gente falou ontem, monitorando o que é que está por trás disso aí. Por quê? Porque, geralmente, o que paralisa a gente é algo invisível, é algo emocional, e muitas vezes é algo tão profundo que, para você curar aquilo ali, você vai precisar de muita tomada de consciência, e falar tomada de consciência é falar de presente. É estar presente, é saber que aquilo é desconfortável. Frente a esse desconforto, eu vou precisar fazer um movimento, e a pergunta é como é que eu me preparo para esse movimento, para que essa dor que eu vou ali suportar seja menor. E quando eu falo dor de suportar, vou usar o exemplo na vida prática. Quando a gente sofre aí um acidente, vou usar de moto, que é quando você chega no hospital, que a enfermeira pega aquela gaze com aquela tesoura que gruda a gaze, primeiro ela precisa limpar. E a depender do local, ela vai lhe dar um sabão lá especial e vai lhe dar uma escovinha para limpar essa ferida, e vai doer muito. E é justamente esse doer, né? É essa analogia do doer que eu uso dentro de uns processos de mudança. Então, volta na live 1, volta na segunda-feira lá das desculpas e observa o que é que está sendo desconfortável, porque toda mudança é desconfortável, gente. E quando eu falo desconfortável, nosso cérebro, ele busca o caminho seguro. Na hora que você tenta fazer algo que você não conhece, isso vai gerar lá a química do seu cérebro, é o alerta. Sua louca, por que aqui está tão bom? Esse relacionamento é abusivo, mas tu já conhece, tu vai passar para outro, tu não sabe se tu vai ser ninguém, tu não sabe se alguém vai te querer. Aí vem as crenças e os processos de autoestima, e dentro desse processo, quando você vai olhar, você já está toda emaranhada. E quantas vezes a gente não escuta aquela frase, bom com ele, pior sem ele? Por quê? Porque aquele ofurô de cocô, que eu tô ali, ó, com merda até o nariz, tá quentinho. E por que eu falo tá quentinho? Porque quando eu mexo, fede, mas o conforto do quentinho, que é buscar algo diferente, me mexer ainda mais,
vai trazer esse desconforto. Por quê? Porque mudança vai requerer de você que você faça algo que você precisa ou aprender, ou precisa mobilizar algo diferente. Então, é entender que não é igual, gente. Então, quando você opta por mudar, quando você escolhe mudar, é você pegar ali mão de uma coisa que é precisar de movimento. Quando a gente fala do precisar de movimento... Jo, seja bem-vinda! Quando a gente fala de precisar de movimento, é saber que toda mudança, em algum nível, ela vai ser desconfortável. E, lógico, chamo vocês para conhecerem os traços de caráter de vocês, em termos de percentual, porque vocês vão saber mapear frente a cada situação, quem é o traço que está na dor. Por quê? Porque aquele traço ele também tem um recurso para lidar com aquela situação. E frente a essas situações, você vai automaticamente vivendo, usando mais os recursos e negociando com as suas dores. Porque quando você faz isso, você começa a construir uma mudança de forma mais tranquila. Então, quando eu fiz a minha análise corporal, foi um momento assim muito hard da minha vida. Eu estava passando por muitos processos, muitos conflitos dentro do mundo corporativo. E eu estou olhando ali para frente porque a minha análise ela fica colada cá na frente, gente. Para eu ter ciência que frente, quando bate algum desconforto, eu olho ali, epa, quem está gritando é minha rígida, quem está gritando é minha oral, quem está gritando é meu masoca. Quando eu brinco com vocês aqui das anotações, eu descobri que eu gosto de me sentir segura, eu tenho medo de ser humilhada frente aos processos do que vai ser me questionado. Então, quando eu coloco uma cola aqui, eu tenho certeza de que eu vou ter uma cola para olhar caso eu sinta dúvida. E é muito interessante que você vai percebendo que você nem usa a cola, porque é só o seu inconsciente querendo a certeza de que se algo acontecer, eu vou poder puxar a mão e pegar na borda da piscina. Então, quando eu comecei a aprender isso, eu comecei a entender porque eu vivia conflitos dentro do trabalho. Ou seja, eu tenho um nível de rigidez bem elevado, eu tenho 37% de rigidez, e eu tenho 17% de masoca. O meu rígido quer correr, mas o meu masoca quer ir devagar. Então, quando eu chegava em atividades que era para fazer rápido, para competir, para botar ali, para ter agilidade, eu me ia muito bem. Na hora que eu entrava nessas atividades que eu precisava de um pouco mais de planejamento, era um sofrimento. Por quê? Porque o meu masoca puxava o freio de mão. Então, dentro disso, parte minha queria correr e parte minha dizia, epa, espera aí, vamos conferir essa planilha novamente. E isso, dentro dos ambientes que nós estamos, gera muitos conflitos. Então, traz aí como é isso para vocês, vão colocando aí, a gente vai trazendo esse bate-papo, por quê? Porque é trazer e observar de quanto vale eu estar bem. Quanto é eu observar que eu ter esse conhecimento, eu vou conseguir ajustar os meus processos de mudança, e quando eu falo ajustar os meus processos de mudança, lógico, você vai perceber que tem traço seu, que em determinados ambientes e com determinadas pessoas de determinados traços, vai ser insuportável viver, e tá tudo certo, tu arruma desculpa quando pode, quando não pode, você negocia com seus traços para que você passe o menos tempo possível exposto àquela dor, para que você passe mais tempo no recurso. Então, quando a gente começa a ter essa visão, a gente começa a validar. Vale a pena eu ir para aquela festa de família, onde eu sei que eu vou brigar com a cunhada, com a sogra, com o sogro, com todo mundo? E eu vou fazer essa análise. Vale ou não vale? Vale minha saúde mental? Vale ou não vale? Quando eu sair de lá, eu vou precisar de terapia? Vou. Então, não vale, velho. E, lógico, que fazer essa análise vai trazer vocês, como a mim também, né, dentro dos meus processos, a avaliar. Será que vale a pena mesmo essa situação? E quando você começa a observar isso, valer a pena vai fazer você fazer o checklist de coisas que você diz, olha,
não vale minha saúde mental. Eu não entro nem na discussão, eu não entro nem no bate-boca. Por quê? Porque não vale. E são coisas que, quando você observa que não vale, não vale a pena nem chamar para conversa. Por quê? Porque não vale a pena e eu preciso, eu escolho preservar a minha saúde mental. Então, é muito interessante, porque hoje eu já estou num nível, eu cheguei, né, ainda falo na construção desse nível, onde às vezes eu estou com meu companheiro assim, começa algum assunto e eu já, automaticamente, eu já digo a ele, ó, velho, não vale a pena eu entrar nessa discussão. Por quê? Porque eu já conheço o traço dele e eu conheço o meu. Então, a menos que eu tenha um olhar diferente para escolher diferente dentro de um processo de desconstrução. Por quê? Porque eu sei que o traço dele é muito mais rígido do que eu, então eu sou muito mais flexível frente a ele, onde, linda, onde dentro desse conceito eu digo, pô, não vale a pena com você, eu não vou, não vale a pena, você não entende, e sobre isso eu não falo com você, e eu não entro nem na briga. Então, saber que isso é autoconhecimento. E autoconhecimento é, muitas vezes, saber que eu vou me retirar. Só que, se eu tiver lá os meus conteúdos internos, até para me retirar, eu vou ficar pensando o que é que ele vai pensar de mim, porque eu vou ficar com medo do julgamento, e muitas vezes eu volto para não ser julgado, e dentro disso faço a bola de neve e volto para o emaranhamento de novo. Vocês percebem o quanto a nossa vida é dinâmica? Quando a gente fala de dinamismo, eu volto, sementes da consciência, o grupo que tem aí, quem não está, corre na bio, entra no grupo, por quê? Porque qual é a consciência que eu preciso ter frente a todas as situações que eu vivo? Viver o presente. Viver o presente, não projeta para o passado porque dá depressão, não projeta para o futuro que dá ansiedade, vive o hoje. O que é que eu preciso resolver hoje? E frente a isso, a gente vai construindo. E por que a gente vai construindo? Porque a gente vai fazendo escolhas. Quando a gente vai fazendo escolhas, a gente vai abrindo leques de possibilidades. E eu sempre digo, eu aqui, para vocês, unicamente me coloco como postura de ser o convite. Então, eu convido a todos vocês que estão aqui presentes, e é muito legal, porque às vezes tem pessoas que eu fiz convite lá atrás, nunca aceitou, e quando chega hoje, poxa, Bárbara, se eu tivesse aceitado, a única coisa que mudou de mim para você é que você ficou lá atrás, e eu continuei fazendo escolhas. Então, eu estou aqui chamando você, escolhe. Domingo tem turmas de barras de Axis. Então, quem não conhece, vem conhecer. Quem tem dúvida, manda direct, tem material no meu perfil. Busca autoconhecimento, busca escolha, busca estar presente frente às escolhas que vocês estão fazendo, gente. Para que você não chegue lá atrás e diga, oh, Bárbara, tu tá tão adiantada. Não, gente, eu só não parei. E quando eu falo não parei, é acessar aquela dor interna que eu sempre digo, olhe para isso, veja o que é que isso está querendo lhe dizer, trabalhe o que é que tem, pega o papel, anota os medos. Por quê? Porque essa é a parte desafiadora que todo o processo de autoconhecimento, de construção, tem. Por quê? Porque quando eu identifico, gente, eu preciso ir para a prática. Então, não tem consciência e presença sem ação. E quando eu falo ação, eu preciso fazer movimentos. A vida é movimento. É entender que a vida é movimento. E estar em movimento é algo que, como eu falei, eu escolho a cada 10 segundos. Então, o que eu escolhi ontem, pô, Bárbara, fiz uma péssima escolha alguns anos atrás. Perfeito, você pode fazer escolhas diferentes hoje. Só escolhe. Renova ali as tuas escolhas, você tem essa condição de refazer essa escolha, de trazer um olhar diferente e abrir um leque de possibilidade, frente às possibilidades, você ir escolhendo a cada 10 segundos. Então, o que eu escolhi, foi muito engraçado que essa semana eu fui aplicar barras no meu companheiro, né, no meu esposo, e a gente trouxe uma conversa onde ele disse, não pensa assim não, eu disse, sabe por que você ainda se mantém fixo nesse ponto de vista? Porque você brigou com tanta gente para manter esse ponto de vista no auge,
que é vergonhoso admitir hoje, frente a essas pessoas, que você não pensa mais assim. Então, eu tô ali, ó, agarrado tá doendo, mas eu não largo. Como seria para vocês largarem tudo isso e admitir, ó, de boa, não vale a pena a minha saúde mental e eu vou investir em outra coisa? Beijo, tchau, tchau, tô mudando aí meu rol de amigo. E vai construindo, gente. A vida é uma construção e essa escolha é feita a cada 10 segundos. Então, lembrando, turma de barras no domingo. Quem quer, corre, se inscreve, pois tem o preparo do material que é todo antecipado e dentro disso estou aqui esperando quem escolhe. Estou sendo só o convite e eu espero que eu seja assim um convite maravilhoso e que você se interesse dentro do seu processo de mudança e transformação, pois sinto em informar, só você pode fazer isso por você, mais ninguém. Eu posso aqui estar convidando, mas em hipótese nenhuma eu forço a sua mudança. Então, são escolhas. Escolhas e o que é que eu faço frente ao que eu escolhi? Então, beijo, um excelente quarta para vocês. Aguardo vocês logo mais neste ano. Tchau, tchau! Amanhã!